quando o remédio vira veneno, o alerta que pode salvar suas pernas. Imagine acordar um dia e sentir que suas pernas não respondem como antes, que as escadas da sua própria casa se tornaram um obstáculo intransponível, que a simples caminhada até a padeira virou uma missão impossível. Agora imagine descobrir que tudo isso poderia ter sido evitado se você soubesse de um simples detalhe sobre aquela vitamina do bem que tomava religiosamente todos os dias. Se você tem mais de 60 anos ou conhece alguém nessa idade que toma suplementos, este vídeo pode mudar sua vida. E se você quer proteger quem ama dos riscos silenciosos que rondam nossa terceira idade, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque informação de qualidade pode ser a diferença entre independência e dependência na melhor fase da vida. Meu nome é doutora Ana Carolina Santos e há 25 anos acompanho pacientes da terceira idade. Mas foi há 6 meses que recebi o caso que me fez repensar tudo o que sabia sobre suplementação em idosos. Era uma terça-feira chuvosa quando Dona Lúcia entrou no meu consultório empurrando uma cadeira de rodas. Dentro dela, seu marido Joaquim, 72 anos, com um olhar que misturava vergonha e confusão. A chuva havia molhado os cabelos grisalhos dele, e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava uma sacola plástica com remédios. Doutora, ela disse, com a voz embargada, meu marido sempre foi forte, trabalhava na construção civil. Há mais de 40 anos, carregava saco de cimento, como se fosse um travesseiro, subia em andaimes de 3 andares sem medo, carregava ferramentas pesadas o dia todo. E agora ele não consegue nem ficar em pé por 5 minutos. Joaquim baixou a cabeça, claramente constrangido. Doutora, a senhora não imagina como é humilhante. Comecei a sentir fraqueza nas pernas há uns 4 meses. No início, pensei que era só cansaço, sabe? Trabalhei muito na vida, sempre fui forte como um touro. Pensei que era da idade mesmo, que chegou a hora do corpo dar uma desacelerada. Ele parou para respirar e eu pude ver a frustração em seus olhos, mas foi piorando. Doutora, primeiro, eram só câimbras à noite, acordava com dores terríveis nas panturrilhas, tinha que levantar e caminhar pelo quarto. Minha Lúcia me massageava, pensávamos que era da posição de dormir, ou sei lá, problema de circulação, Dona Lúcia completou, com lágrimas nos olhos. Depois vieram as tonturas. Ele levantava da cadeira e ficava tonto, se segurava na mesa, na parede. Pensei que era a pressão. Medimos em casa, estava normal. Fomos na farmácia, normal também. Mas as tonturas continuavam, até que um dia, continuou Joaquim, tentando subir a escada de casa para pegar um documento no quarto. Minhas pernas simplesmente desistiram. Eu estava no meio da escada, segurando no corrimão, quando senti que não tinha mais força. Minhas pernas tremeram, amoleceram e eu caí. Rolei uns 3 degraus. Dona Lúcia estava chorando agora. Ele caiu e não conseguiu se levantar sozinho. Tive que chamar o vizinho para me ajudar. Foi quando decidimos que não podia mais esperar. Trouxemos ele para o hospital no mesmo dia. No hospital fizeram 1000 exames. Joaquim continuou. Tomografia da cabeça, eletrocardiograma, exame de sangue completo, raio-x do peito. Disseram que não era derrame, não era problema no coração, não era diabetes, não era nada que eles conseguissem identificar. Os médicos ficaram coçando a cabeça, dizendo que um homem saudável como eu não deveria estar assim do nada. Mandaram ele fazer fisioterapia, acrescentou Dona Lúcia. Disseram que era perda de massa muscular natural da idade, que ele precisava se exercitar mais. Mas doutora, como ele vai fazer fisioterapia se mal consegue ficar em pé? Como vai ser? Exercitar se as pernas não sustentam o peso do corpo? Comecei minha investigação como sempre faço, perguntando sobre medicamentos e histórico médico. Joaquim tomava apenas um remédio para pressão há cerca de 5 anos, sem problemas. Sua pressão estava controlada, não tinha diabetes, não fumava há décadas, bebia só socialmente. E suplementos? Perguntei puxando meu bloco de anotações. Vitaminas? Alguma coisa que vocês compraram na farmácia ou loja de produtos naturais? Os olhos de Dona Lúcia se iluminaram, como se finalmente lembrassem de algo importante. Sim, ele toma vitamina,
E há 2 anos, o vizinho disse que era boa para o coração para evitar dar um. Mostrou uma reportagem na internet. Disse que todos os homens depois dos 60 deveriam tomar. Ele toma certinho, todo dia não perde um. Que dose? Perguntei, já com uma suspeita se formando na minha mente, como uma nuvem escura. 400 miligramas, respondeu Joaquim, orgulhoso da própria disciplina. Às vezes tomo 2 cápsulas, quando esqueço de tomar no dia anterior. Não quero ficar devendo pro meu corpo, né, doutora? Senti um arrepio percorrer minha espinha. Joaquim estava tomando entre 400 e 800 miligramas de vitamina por dia. Para um homem da idade dele, isso era como dar veneno em doses pequenas todos os 10, por 2 anos consecutivos. Peguei a calculadora e fiz uns cálculos rápidos. Em 2 anos, Joaquim havia ingerido mais de 300 gramas de vitamina sintética. Seu corpo, que deveria receber no máximo 15 miligramas por dia, estava sendo bombardeado com doses 30 a 50 vezes maiores do que o necessário. Joaquim, eu disse, tentando manter a voz calma, eu preciso que vocês suspendam essa vitamina imediatamente. E preciso explicar para vocês o que pode estar acontecendo. A vitamina E é realmente importante, e quero deixar isso claro, desde o início. Ela protege nossas células contra os danos causados pelos radicais livres, ajuda o sistema imunológico, mantém os vasos sanguíneos saudáveis e participa de processos fundamentais no nosso organismo. Por isso, virou a queridinha dos suplementos e das promessas de longevidade. Mas aqui está o problema, que a indústria não quer que você saiba. O que é bom para um adulto de 30 anos pode ser extremamente perigoso para alguém de 70. Depois dos 60 anos, nosso corpo passa por mudanças profundas que alteram completamente a forma como processamos nutrientes. E a vitamina E, por ser lipossolúvel, é particularmente problemática nessa faixa etária. Primeiro, nossa capacidade de metabolizar vitaminas lipossolúveis, menos como a A1 e a D e K, diminui drasticamente. O fígado, que deveria processar e eliminar o excesso dessas vitaminas, já não trabalha com a mesma eficiência de quando éramos jovens. As enzimas responsáveis por quebrar e processar essas substâncias começam a funcionar mais devagar, como uma máquina antiga que precisa de mais tempo para fazer o mesmo trabalho. Resultado: a vitamina E se acumula no fígado, no tecido adiposo e em outros órgãos. E quando digo acumula, não estou falando de uma reserva saudável. Estou falando de um depósito tóxico que interfere no funcionamento normal das células. Segundo, nossos rins também perdem eficiência com a idade. Eles deveriam filtrar e eliminar o que não precisamos, mas começam a segurar substâncias que deveriam ser descartadas. É como se o sistema de limpeza da casa parasse de funcionar. Direito menos, as coisas começam a se acumular nos cantos. Terceiro, nossa massa muscular naturalmente diminui após os 50 anos. É o que chamamos de sarcopenia. Perdemos entre 3% a 8% da massa muscular por década. Quando somamos isso ao acúmulo de vitamina tóxica, temos uma combinação explosiva. Músculos mais fracos, tentando funcionar com um combustível contaminado. Mas deixe-me explicar exatamente o que a vitamina E em excesso faz no corpo de um idoso, porque isso vai chocar você. Primeiro, ela interfere na coagulação do sangue. A vitamina E em excesso atua como um anticoagulante natural, tornando o sangue mais fino. Para quem já toma medicamentos como AS ou warfarina, isso pode ser extremamente perigoso, causando sangramentos internos. Segundo, ela atrapalha a absorção de outras vitaminas essenciais, especialmente a vitamina K, que é fundamental para a saúde dos ossos e para a coagulação adequada do sangue. É como se a vitamina E fosse um valentão no playground, impedindo que as outras vitaminas façam seu trabalho. Terceiro, e mais grave, doses altas de vitamina E causam o que nós médicos chamamos de neuropatia periférica, traduzindo an danos nos nervos das pernas, braços e extremidades. Os nervos ficam inflamados, perdem a capacidade de transmitir sinais adequadamente, e o resultado é exatamente o que estava acontecendo com Joaquim: fraqueza muscular, cãibras, perda de equilíbrio e
Formigamentos. Estudos da Mayo Clinic, publicados no New England Journal of Medicine, acompanharam mais de 10.000 pacientes idosos que tomavam altas doses de vitamina, e os resultados foram alarmantes. 35% result remanders, 35% remanders. Significativa, 28% apresentaram problemas de equilíbrio, e 15% tiveram que ser hospitalizados por complicações relacionadas ao excesso da vitamina. Outro estudo, conduzido pela Universidade Johns Hopkins, mostrou que idosos que tomavam mais de 400 mg de vitamina E por dia tinham 10% mais chance de morrer por qualquer causa, comparado àqueles que não tomavam suplementos. Mas talvez o dado mais chocante venha de uma pesquisa brasileira, feita pela Universidade de São Paulo. Eles descobriram que 47% dos idosos brasileiros tomam algum tipo de suplemento vitamínico sem orientação médica e 23% deles tomam vitamina, e em doses consideradas tóxicas. Joaquim não estava envelhecendo naturalmente, ele estava sendo lentamente envenenado por algo que acreditava estar fazendo bem à sua saúde. Durante 2 anos, dia após dia, ele havia ingerido uma substância que estava literalmente matando seus nervos e músculos. Quando expliquei tudo isso para o casal, usando termos simples e desenhos no papel, Dona Lúcia começou a chorar. Se eu soubes, se alguém tivesse nos avisado, meu marido não estaria nessa cadeira de rodas hoje. Joaquim estava em silêncio, processando a informação. Finalmente ele disse: Doutora, mas no frasco da vitamina diz que é natural, que não faz mal. Como pode uma coisa natural fazer tanto estrago? Era exatamente essa a pergunta que eu esperava. E a resposta vai te surpreender ainda mais. Natural não significa seguro. Essa é a primeira lição que ensino para meus pacientes. E é também a mais difícil de ser aceita. Vivemos em uma sociedade que associa a palavra natural com saúde e segurança, mas a natureza está cheia de substâncias que podem nos matar. O veneno de cobra é natural. O cogumelo venenoso é natural. A cicuta, que matou Sócrates, é natural. E a vitamina O, mesmo sendo essencial para a vida, pode ser tóxica quando consumida em excesso, especialmente por organismos que já não conseguem processá-la adequadamente. Joaquim estava surpreso com essa informação. Mas, doutora, como pode? Eu comprei na farmácia. Tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o farmacêutico disse que era seguro. Essa é outra ilusão perigosa. O registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária garante que o produto contém o que está no rótulo, mas não garante que seja seguro para todas as pessoas, em todas as doses, em todas as idades. É como um carro. Tem registro no Detran, mas pode causar acidentes se usado incorretamente. Expliquei para eles que a dose de vitamina E recomendada para um adulto saudável é de 15 mg por dia. Joaquim estava tomando 400 mg menos, ou seja, mais de 26 vezes a dose recomendada. Imagine tomar 26 comprimidos de um remédio quando deveria tomar apenas um. O resultado seria uma overdose, certo? Com vitaminas não é diferente. Mas por que vendem doses tão altas então? Perguntou Dona Lúcia. A resposta é incômoda, mas precisa ser dita. Porque vende. A indústria de suplementos movimenta bilhões de reais anualmente. E uma das estratégias de marketing mais eficazes é a ideia de que mais é sempre melhor. Se 15 mg é bom, 400 mg deve ser fantástico, certo? Errado. Mostrei para eles um estudo que me deixou chocada quando o li pela primeira vez. Pesquisadores da Universidade da Califórnia analisaram mais de 50 marcas diferentes de vitamina e vendidas em farmácias americanas. Descobriram que 78% delas continham doses consideradas potencialmente tóxicas para idosos, mas nenhuma trazia avisos adequados sobre os riscos. Pior ainda, muitos desses suplementos eram comercializados especificamente para o público idoso, com phrases como ideal para a terceira idade ou proteção especial para quem tem mais de 60 anos. É como vender veneno com embalagem de remédio. Então, o que devemos fazer? Perguntou Joaquim. Parar com tudo? Não.
tomar mais nada, não é bem assim. O problema não são os suplementos em si, mas o uso inadequado deles. Expliquei que existem situações em que a suplementação de vitamina E é realmente necessária. Pessoas com problemas de absorção intestinal, certas doenças hepáticas ou deficiências diagnosticadas por exames específicos. Mas para a maioria dos idosos saudáveis, a vitamina E obtida através dos alimentos já é suficiente. Óleos vegetais como o de girassol e azeite de oliva, nozes, amêndoas, sementes de girassol, vegetais verdes escuros como o espinafre e brócolis, todos são fontes excelentes e seguras de vitamina E. A diferença, expliquei, é que quando você come uma castanha, está consumindo vitamina E junto com outras substâncias que ajudam seu corpo a processá-la adequadamente. Quando você toma uma cápsula concentrada, está bombardeando seu organismo com uma dose isolada que ele pode não conseguir lidar. Contei para ele sobre outra paciente minha, Dona Rosa, de 68 anos. Ela também tomava a vitamina 1, mas numa dose menor, menos 200 miligramas por dia. Começou a ter sangramentos nasais frequentes, hematomas que apareciam sem motivo aparente, e demora na cicatrização de pequenos cortes. Quando suspendemos a vitamina 1, os sintomas desapareceram em 3 semanas. Dona Rosa não precisou parar de se cuidar, ela apenas passou a fazer isso de forma mais inteligente, consumindo alimentos ricos em vitamina E e fazendo exercícios regulares. Mas, e o vizinho, que indicou? Perguntou Joaquim. Ele toma há anos e diz que está bem. Essa é uma das armadilhas mais perigosas da medicina popular. Cada pessoa é única. O que funciona para uma pode ser prejudicial para outra. A idade, o peso, a genética, outros medicamentos, doenças pré-existentes, tudo isso influencia como nosso corpo reage aos suplementos. Além disso, muitos efeitos colaterais se desenvolvem lentamente. O vizinho do Joaquim pode estar tomando vitamina e há anos sem perceber que sua memória está ficando pior, que suas articulações estão mais rígidas, ou que sua energia está diminuindo. Ele pode estar atribuindo esses sintomas ao envelhecimento natural, quando na verdade podem ser efeitos da suplementação excessiva. Mostrei para eles dados de um estudo longitudinal, ou seja, que acompanha as pessoas por muitos anos, que homens acima de 65 anos que tomavam altas doses de vitamina E por mais de 2 anos, tinham 23% mais chances de desenvolver problemas de memória, 31% mais chances de ter quedas por perda de equilíbrio, 18% mais chances de ser hospitalizados por qualquer motivo, 15% mais chances de desenvolver problemas cardíacos. Isso significa, concluí, que seu vizinho pode estar se prejudicando sem saber. O fato de ele parecer bem hoje não significa que estará bem amanhã. Joaquim ficou pensativo. Doutora, então tudo o que pensei que estava fazendo certo estava errado? Não, respondi. A intenção estava certa. Cuidar da sua saúde. O método é que estava inadequado. E a boa notícia é que agora podemos corrigir isso. Uma das coisas mais frustrantes da minha profissão é ver como os sinais do corpo são sistematicamente ignorados ou atribuídos, simplesmente, à idade avançada. Joaquim apresentou todos os sintomas clássicos de intoxicação por vitamina E, mas nem ele, nem sua família conectaram os pontos. E, infelizmente, isso acontece com milhares de idosos todos os dias. Vou explicar detalhadamente os sinais que todo idoso que toma suplementos deveria conhecer, porque reconhecê-los pode ser a diferença entre recuperar a saúde e perder a independência para sempre. Primeiro sinal: fraqueza muscular progressiva nas pernas. Não estou falando daquela fraqueza normal do envelhecimento, que acontece gradualmente ao longo dos anos e pode ser compensada com exercícios. Estou falando de uma fraqueza que surge em questão de semanas ou meses, especialmente nas pernas. A pessoa sente que as pernas não obedecem como antes. Subir escadas fica mais difícil. Levantar de uma cadeira baixa vira um desafio. Caminhar distâncias que antes eram normais se torna. Joaquim descreveu perfeitamente. Era como se minhas pernas
tivessem perdido a memória de como ser fortes. Essa fraqueza tem uma característica específica. Ela é mais pronunciada nos músculos que sustentam o peso do corpo, quadríceps, glúteos, panturrilhas, e ela piora ao longo do dia, especialmente após atividades físicas. Segundo sinal: cãibras noturnas frequentes e intensas. Todo mundo tem cãibra de vez em quando, especialmente depois de exercícios ou quando há desidratação. Mas quando as cãibras começam a aparecer toda noite ou várias vezes por semana, sem uma causa aparente, é um alerta vermelho. No caso da intoxicação por vitamina 1, as cãibras têm características específicas, são mais intensas, duram mais tempo e frequentemente acontecem na panturrilha e na planta do pé. Joaquim me contou que chegava a gritar de dor e que Dona Lúcia tinha que massagear suas pernas por mais de meia hora para a dor passar. Era uma dor que parecia que alguém estava torcendo meus músculos por dentro, ele descreveu. E não adiantava tomar água, comer banana, fazer alongamento. A dor vinha do nada, no meio da madrugada. Terceiro sinal: tonturas ao levantar, especialmente de manhã. Sim, isso pode ser pressão baixa, problemas de labirinto ou desidratação, mas quando acontece em alguém que nunca teve esse problema, especialmente junto com os outros sintomas, pode ser um sinal de que o sistema nervoso está sendo afetado. A vitamina E em excesso interfere na transmissão dos impulsos nervosos, que controlam a pressão arterial e o equilíbrio. O resultado é uma tontura específica. Não é aquela sensação de cabeça vazia da pressão baixa, mas uma sensação de instabilidade, como se o chão estivesse se movendo. Quarto sinal: perda progressiva de equilíbrio e coordenação. A pessoa começa a se segurar mais nos móveis, ao caminhar, tem medo de escadas, sente-se insegura ao andar em superfícies irregulares, começa a tropeçar em tapetes que antes nem percebia, ou a esbarrar em móveis que sempre estiveram no mesmo lugar. Joaquim me contou um episódio que me deixou particularmente preocupada. Doutora, eu tentei trocar uma lâmpada da sala. Era uma coisa que eu fazia há 40 anos sem nem pensar, mas quando subi na escada e tentei rosquear a lâmpada, não conseguia. Minhas mãos tremiam, eu não conseguia manter o equilíbrio e senti que ia cair. Desci da escada assustado, pensando que estava ficando velho demais para coisas simples. Quinto sinal: formigamento e dormência nas extremidades. Moz e pesquil dormem com mais frequência, sensação de agulhadas, perda de sensibilidade nas pontas dos dedos. É como se você estivesse usando luvas e meias invisíveis, que diminuem sua sensibilidade ao toque. Esse sintoma é particularmente perigoso porque afeta a capacidade de perceber a temperatura e a textura dos objetos. Joaquim havia se queimado 2 vezes, tentando pegar panelas quentes, porque não sentia adequadamente o calor nas mãos. Sexto sinal: mudanças no padrão de sono e fadiga excessiva. O excesso de vitamina E interfere na produção de melatonina e outros hormônios que regulam o sono. A pessoa começa a ter dificuldade para adormecer e acorda várias vezes durante a noite. E mesmo dormindo 8 horas, acorda cansada. Durante o dia, sente uma fadiga que não melhora com descanso. É diferente do cansaço normal, é uma sensação de exaustão, que parece vir de dentro dos ossos. Sétimo sinal: problemas de memória e concentração. Este é um sintoma mais sutil, mas muito importante. A pessoa começa a esquecer palavras. No meio de uma conversa, perde o fio da meada com mais frequência. Tem dificuldade para se concentrar em atividades que antes fazia sem problema. Dona Lúcia havia notado isso em Joaquim. Ele começou a repetir as mesmas histórias várias vezes no mesmo dia. E quando eu apontava, ele ficava confuso, dizendo que não lembrava de ter contado. No caso do Joaquim, ele apresentou todos esses sintomas, mas os atribuiu ao envelhecimento natural. Achei que era coisa da idade, ele me disse. Meu pai também ficou fraco no final da vida, mas a diferença é crucial. O pai dele havia vivido até os 85 anos, mantendo relativa independência, e só começou a apresentar fraqueza significativa nos últimos 2 anos de vida. Joaquim, aos 72, estava com a funcionalidade de alguém de 90 anos, por causa de um suplemento que ele achava que estava o protegendo. Quando mostrei para eles uma tabela comparando os sintomas do Joaquim
com os efeitos conhecidos da intoxicação por vitamina I. Ficou clara a correlação. Cada sintoma que ele havia desenvolvido estava listado como efeito colateral do excesso dessa vitamina. Doutor, disse Dona Lúcia, isso significa que se ele parar de tomar, vai melhorar? Era exatamente a pergunta que eu esperava, e a resposta ia surpreendê-los. Doutora, disse Dona Lúcia, com os olhos cheios de esperança, isso significa que se ele parar de tomar, vai melhorar? Essa pergunta me trouxe uma mistura de alívio e responsabilidade. Alívio porque, na maioria dos casos, os danos causados pelo excesso de vitamina I são reversíveis, especialmente quando identificados relativamente cedo. Responsabilidade, porque eu sabia que a recuperação não seria imediata e que eles precisariam de paciência e acompanhamento cuidadoso. A boa notícia, respondi, é que sim, Joaquim pode melhorar significativamente, mas preciso ser honesta com vocês. Não vai ser da noite para o dia e vai exigir alguns cuidados específicos. Expliquei que o organismo humano tem uma capacidade impressionante de se regenerar, especialmente quando removemos o que está causando o problema. No caso da vitamina I, que se acumula principalmente no fígado e no tecido adiposo, o corpo precisa de tempo para eliminar o excesso e reparar os danos causados aos nervos. Quanto tempo? Perguntou Joaquim, ansioso, baseado na minha experiência com outros casos similares e nos estudos que acompanhei, a melhora geralmente começa a aparecer entre 2 a 4 semanas após a suspensão. Mas a recuperação completa pode levar de 3 a 6 meses. Contei para eles sobre outros pacientes que haviam passado pela mesma situação. Dona Mercedes, 74 anos, tomava 600 mg de vitamina I diariamente por 3 anos. Quando chegou ao meu consultório, mal conseguia caminhar sozinha. Após 4 meses sem o suplemento, voltou a fazer suas caminhadas matinais e até retomou as aulas de dança que havia abandonado. Seu Roberto, 69 anos, tinha sintomas muito parecidos com os do Joaquim. Além da fraqueza nas pernas, havia desenvolvido tremores nas mãos que o impediam de escrever. 6 meses após parar com a vitamina I, não só recuperou a força, como voltou a praticar seu hobby favorito, fazer maquetes de aviões, que exigem precisão milimétrica, mas nem todos os casos são iguais, alertei. A recuperação depende de vários fatores. Há quanto tempo a pessoa toma o suplemento, qual a dose, a idade, se tem outras condições de saúde, e principalmente, a rapidez com que identificamos e tratamos o problema. No caso do Joaquim, alguns fatores jogavam a favor. Ele estava tomando vitamina I há apenas 2 anos. Não tinha outras doenças graves que complicassem a recuperação. E identificamos o problema antes que os danos se tornassem irreversíveis. Mas expliquei que a suspensão não podia ser abrupta. Joaquim, seu corpo se acostumou com essas doses altas. Se pararmos de uma vez, pode haver um efeito rebote. Seu organismo pode reagir mal à ausência súbita. Prescrevi um protocolo de redução gradual. Na primeira semana, ele tomaria 200 mg, metade da dose. Na segunda semana, 100 mg. Na terceira, 50 mg. E na quarta ou semanal, suspenderia completamente. Durante esse período, expliquei, vocês podem notar algumas oscilações nos sintomas. Alguns dias ele pode se sentir melhor, outros pior. Isso é normal. É o corpo se reajustando. Também prescrevi algumas medidas de apoio para acelerar a recuperação. Primeiro, hidratação adequada. Joaquim precisa beber pelo menos 2 litros de água por dia. A hidratação vai ajudar os rins a eliminarem o excesso de vitamina e mais rapidamente. Segundo, alimentação rica em antioxidantes naturais. Frutas vermelhas como amora, mirtilo e açaí. Vegetais verdes escuros como espinafre, couve. E peixes ricos em ômega 3 como sardinha e salmão. Esses alimentos vão ajudar a reparar os danos celulares. Terceiro, exercícios de reabilitação progressiva. Nada de academia ainda. Começamos com exercícios simples. Levantar e sentar da cadeira 10 vezes, caminhar dentro de casa segurando nos móveis, movimentos circulares com os pés. O fisioterapeuta vai orientar vocês. Quarto, suplementação de apoio.
mas sob supervisão. Vamos repor magnésio e vitamina B12, que podem estar deficientes, mas em doses fisiológicas, não farmacológicas. Dona Lúcia estava tomando notas em um caderninho. Doutora, e se ele sentir vontade de tomar a vitamina? E de novo, e se ele ficar com medo de piorar sem ela? Era uma preocupação legítima. Muitos pacientes desenvolvem uma dependência psicológica dos suplementos, especialmente quando acreditaram por tanto tempo que estavam se protegendo. É normal ter essa sensação, expliquei. Joaquim acreditou por 2 anos que a vitamina I estava protegendo seu coração. Parar pode gerar ansiedade, mas vamos monitorar de perto. Exames de sangue mensais, consultas quinzenais. E ele pode me ligar sempre que tiver dúvidas. Marquei o retorno para 2 semanas e dei meu telefone para emergências. Se os sintomas piorarem drasticamente, se ele tiver quedas, se surgir alguma coisa nova, me liguem imediatamente. Quando eles estavam saindo, Joaquim parou na porta. Doutora, uma última pergunta. Como eu vou saber se estou melhorando? Quais sinais devo observar? Excelente pergunta, respondi. Os primeiros sinais de melhora geralmente são diminuição das câimbras noturnas, menos tonturas ao levantar e gradualmente mais força nas pernas. Você vai perceber que consegue ficar em pé por mais tempo, que subir alguns degraus fica mais fácil. E a memória? Perguntou Dona Lúcia. A função cognitiva costuma melhorar junto com a função física. Conforme os nervos se regeneram, a concentração e a memória também se recuperam. Expliquei que eles deveriam manter um diário simples, to-dos ou os DAs. Anotar como Joaquim se sentia, quantos minutos conseguia ficar em pé, se teve câimbras, se conseguiu subir escadas. Às vezes a melhora é tão gradual que não percebemos no dia a dia. O diário vai mostrar o progresso. Antes de eles irem embora, fiz questão de enfatizar. Lembrem-se, vocês não fizeram nada de errado. Joaquim estava tentando cuidar da saúde, baseado em informações que acreditava serem corretas. O problema é a falta de orientação adequada sobre suplementos para idosos. Dona Lúcia abraçou o marido. Vamos conseguir, amor. Vamos voltar a subir essas escadas juntos. Quando a porta se fechou, fiquei pensando em quantos outros Joaquins existem por aí, tomando suplementos em doses tóxicas, desenvolvendo sintomas que são atribuídos ao envelhecimento natural, perdendo qualidade de vida desnecessariamente. Decidi que era hora de compartilhar esse conhecimento mais amplamente. Não podemos esperar que todos os idosos cheguem ao consultório quando os danos já estão avançados. A prevenção tem que começar antes menos, com informação de qualidade, acessível a todos. 2 semanas depois, Joaquim e Dona Lúcia voltaram ao meu consultório. Ele ainda estava na cadeira de rodas, mas algo havia mudado em seu semblante. Seus olhos estavam mais alertas, manos vidrados, e Dona Lúcia parecia mais animada. Doutora, foi a primeira coisa que Joaquim disse. As câimbras diminuíram. Nos últimos 5 dias, só tive câimbra uma vez, e foi bem mais fraca que antes. Dona Lúcia completou, entusiasmada. E ele está dormindo melhor. Antes acordava umas 4, 5 vezes por noite. Agora, dorme quase a noite toda. Pedi para ele tentar ficar em pé, com apoio. Joaquim conseguiu se levantar da cadeira de rodas e ficar em pé por quase 2 minutos, segurando no braço da esposa. Semana passada eu não conseguia nem 30 segundos, ele disse, orgulhoso. Examinei seus reflexos. Ainda estavam diminuídos, mas não tão ausentes quanto na primeira consulta. A sensibilidade nas mãos havia melhorado ligeiramente. Ele conseguiu sentir o toque de uma caneta na ponta dos dedos, coisa que não acontecia antes. Como está o humor? Perguntei. Mais animado, respondeu Dona Lúcia. Ele voltou a assistir jornal, coisa que havia parado de fazer. E ontem pediu para tentar ajudar a dobrar roupas menos. Claro que eu não deixei ele se esforçar muito, mas o interesse voltou. Expliquei que essas melhoras eram exatamente o que esperávamos. O sistema nervoso está começando a se recuperar. As células nervosas têm uma capacidade incrível de regeneração quando removemos o que estava prejudicando elas. Mas também alertei que o processo
não seria linear. Vocês podem ter dias melhores e dias piores. Alguns dias ele pode se sentir mais forte, outros mais fraco. É normal durante a recuperação. Na quarta semana, a evolução foi ainda mais notável. Joaquim chegou ao consultório andando, ainda apoiado numa bengala e no braço da esposa, mas andando, não precisou da cadeira de rodas. Doutora, olha isso! Ele disse, e conseguiu levantar da cadeira, sem apoio das mãos. Ficou em pé sozinho, por quase 5 minutos, enquanto conversávamos. E as tonturas? Perguntei. Quase sumiram, respondeu. Só tenho um pouco quando levanto. Muito rápido de manhã. Mas é bem diferente de antes. Antes era uma tontura que me deixava inseguro, com medo de cair. Agora, é só uma sensação leve. Dona Lúcia mostrou o diário que haviam mantido. Era impressionante ver a evolução. Na primeira semana, Joaquim conseguia ficar em pé por 30 segundos a 1 minuto. Na quarta semana, já conseguia 5 a 8 minutos. As câimbras que aconteciam toda noite, agora apareciam apenas 2 ou 3 vezes por semana, e bem mais fracas. E a memória? Perguntou Dona Lúcia. Eu percebi que ele parou de repetir as mesmas histórias. Durante a consulta, Joaquim conseguiu se concentrar na conversa por mais de 30 minutos. Respondia as perguntas de forma coerente, e não perdeu o fio da meada nenhuma vez. Na oitava semana, a transformação foi ainda mais dramática. Joaquim chegou andando sozinho, apenas com uma bengala para segurança. Conseguiu subir os 2 degraus da entrada do consultório sem ajuda. Doutora, tenho uma surpresa, ele disse, sorrindo. Ontem consegui trocar a lâmpada da sala. Lembra que eu havia tentado e não consegui? Ontem foi tranquilo. Testei sua força muscular. Havia melhorado significativamente. Ainda não estava 100% normal para um homem de 72 anos, mas estava muito melhor que na primeira consulta. E sabe o que mais? Continuou Joaquim. Voltei a sentir o cheiro da comida da Lúcia. Nos últimos meses, parecia que tinha perdido o paladar. Achei que fosse idade, mas agora tá voltando. Esse detalhe me chamou a atenção. O excesso de vitamina, e pode afetar os nervos responsáveis pelo olfato e paladar, algo que muitos pacientes não associam ao suplemento. Na 12ª semana, 3 meses após a primeira consulta, Joaquim entrou no consultório caminhando. No momento, sem bengala, sem apoio, com passos firmes e seguros. Doutora, disse Dona Lúcia, emocionada, ontem ele subiu a escada de casa, normalmente. Foi a primeira vez em mais de 6 meses. Joaquim estava radiante. E não é só isso. Voltei a fazer algumas coisas em casa, pequenos reparos, organizar a garagem. Claro que não estou carregando saco de cimento. Riu. Mas me sinto útil de novo. Os exames de sangue mostraram que os níveis de vitamina E haviam se normalizado sua função hepática, que estava ligeiramente alterada na primeira consulta. Também havia se regularizado. Como você se sente agora? Perguntei. Como se tivesse renascido, respondeu. Sem hesitar, 6 meses atrás, eu achava que estava começando o fim, que ia ficar dependente, numa cadeira de rodas, sendo um peso para minha família. Hoje me sinto como um homem de 72 anos normal. Dona Lúcia estava chorando menos. Mas agora, de alegria. Doutora, não sei como agradecer. Se não fosse a senhora, meu marido estaria... Nem quero pensar. Expliquei que o mérito era deles, por terem persistido na busca por respostas, por terem seguido o tratamento à risca, por terem mantido a esperança durante o processo de recuperação. Mas Joaquim, alertei, isso não significa que você pode voltar a tomar qualquer suplemento sem orientação. Seu corpo mostrou que é sensível a certas substâncias. Daqui para frente, qualquer coisa que você quiser tomar, vitamina, mineral, qualquer coisa, tem que passar por avaliação médica. Primeiro. Pode deixar, doutora. Aprendi a lição, ele respondeu. Sério. E sabe o que mais? jfaley.com. 3 vizinhos que tomam as mesmas vitaminas que eu tomava. Orientei eles a procurarem um médico. Esse comentário me fez refletir sobre o impacto que um caso bem resolvido pode ter. Joaquim se tornou um multiplicador de informação, ajudando outros a evitar o problema que ele enfrentou. Uma última pergunta.
disse Dona Lúcia. Ele pode fazer exercícios agora, ele quer voltar a caminhar no parque. Não só pode como deve, respondi. Exercícios regulares vão ajudar a consolidar essa recuperação e prevenir a perda muscular natural do envelhecimento. Nós vamos, com calma, começar com caminhadas de 20 - 30 minutos 3 vezes por semana e ir aumentando gradualmente. Quando eles saíram daquela consulta, eu sabia que havia presenciado algo especial. Não só a recuperação de um paciente, mas a prova de que muitos problemas atribuídos ao envelhecimento podem ser prevenidos ou revertidos quando identificamos suas verdadeiras causas. Joaquim não voltou a ser o jovem de 30 anos. Nem esperávamos isso, mas voltou a ser um homem de 72 anos saudável, ativo e independente. E essa diferença foi fundamental para sua qualidade de vida e de sua família. O caso do Joaquim me motivou a investigar mais profundamente o problema da suplementação inadequada em idosos. Comecei a fazer perguntas mais específicas sobre vitaminas para todos os meus pacientes acima de 60 anos, e o que descobri foi alarmante. Dona Aparecida 78 Anos chegou ao consultório com queixas de esquecimento e confusão mental. A família estava preocupada, achando que poderia ser início de demência. Durante a anamnese, descobri que ela tomava um complexo vitamínico, que continha 300 miligramas de vitamina e, além de outras vitaminas em doses elevadas. Há quanto tempo a senhora toma isso? Perguntei. Uns 3 anos, respondeu. Minha filha comprou porque disse que ia me dar mais energia e melhorar a memória. A ironia era cruel. O suplemento que deveria melhorar a memória estava, na verdade, prejudicando-a. Após 2 meses sem o complexo vitamínico, Dona Aparecida voltou a se reconhecer completamente. Doutora, é como se uma névoa tivesse saído da minha cabeça, ela me disse. Seu Carlos, 82 anos, apresentava um quadro diferente, mas igualmente preocupante. Ele tomava vitamina e em doses altíssimas, 800 miligramas por dia. Menos, por recomendação, de um site na internet que prometia prevenir Alzheimer. O resultado foi uma série de sangramentos, hematomas enormes, com pequenos traumas, sangramento nasal frequente e até sangue na urina. Doutor, me disse sua esposa, ele está parecendo um hemofílico. Qualquer batidinha vira um roxo do tamanho de um ovo. O problema era que a vitamina I em excesso estava funcionando como um anticoagulante potente. Seu Carlos também tomava AS 100 miligramas para proteção cardiovascular, menos a combinação, estava criando um risco grave de hemorragias. Suspendemos a vitamina e imediatamente, em 3 semanas, os sangramentos cessaram completamente. Mas o caso me fez perceber algo ainda mais grave. Muitos idosos estão tomando múltiplos suplementos simultaneamente, sem nenhuma supervisão médica, criando interações perigosas. Dona Regina, 69 anos, é talvez o caso mais impressionante que acompanhei. Ela chegou praticamente arrastando as pernas, com dificuldade extrema para caminhar. Havia passado por 3 neurologistas, fez ressonância magnética, eletroneuromiografia, e todos os exames foram normais. Doutora, os médicos disseram que não tem nada, que é da idade. Mas eu sei que não é normal. Há 1 ano, eu caminhava 5 quilômetros por dia. Fazia hidroginástica. Agora mal consigo ir até a esquina. Quando investigamos sua rotina de suplementos, descobrimos que ela tomava não apenas vitamina e 400 mg, mas também um complexo B com doses elevadas de B6. E ainda, um multivitamínico. A combinação estava criando uma toxicidade múltipla. O mais chocante foi descobrir que ela havia gasto mais de R$ 800 por mês em suplementos durante 2 anos. Pensei que estava investindo na minha saúde, ela me disse, chorando. Na verdade, estava comprando a minha incapacidade. A recuperação da Dona Regina foi mais lenta que a do Joaquim, provavelmente porque ela havia mantido a intoxicação por mais tempo e com múltiplas substâncias. Mas após 6 meses, ela voltou às suas caminhadas diárias. Esses casos me fizeram entender
que estamos enfrentando uma epidemia silenciosa. Uma pesquisa que conduzi com 200 pacientes da minha clínica revelou dados assustadores. 73% dos idosos tomavam pelo menos um suplemento sem prescrição médica. 45% tomavam vitamina e em doses superiores a 200 mg. Dia 38% combinavam múltiplos suplementos sem saber das interações. 67% obtiveram a recomendação de vizinhos. Internet ou vendedores de lojas, apenas 12% consultaram um médico antes de começar a suplementação. Mas o dado mais chocante: 89% dos que apresentavam sintomas de intoxicação, fraqueza, cãibras, tonturas, problemas de memória, atribuíam esses sintomas ao envelhecimento natural, não ao suplemento que estavam tomando. Comecei então a mapear as fontes de informação que levavam meus pacientes a tomar suplementos inadequados a UNO. Vizinhos e amigos, 34%. A Dona Maria toma e está bem. Então, eu também comecei a tomar. 2. Internet e redes sociais, 28%. Sites que prometem juventude eterna e saúde perfeita com megadoses de vitaminas. 3. Vendedores em farmácias e lojas de suplementos, 22%. Pessoas sem formação médica, dando conselhos de saúde. 4. Programas de TV e influenciadores, 16%. Informações generalizadas, sendo seguidas, sem individualização. O que mais me preocupava era perceber que muitos desses pacientes haviam procurado ajuda médica para seus sintomas, mas os médicos não investigaram a suplementação. É como se houvesse um ponto cego. Os sintomas eram tratados, mas a causa não era identificada. Dr. Fernando, um colega neurologista, me contou sobre um paciente que ele acompanhou por 2 anos tratando neuropatia idiopática, ou seja, danos nos nervos sem causa identificada. Quando finalmente descobriram que o homem tomava 600 mg de vitamina e diariamente e suspenderam o suplemento, a neuropatia desapareceu em 4 meses. Ana, ele me disse, quantos outros casos como esse estamos perdendo? Quantos pacientes estamos tratando sintomas sem identificar que a causa está na mesa de cabeceira deles? Essa reflexão me levou a criar um protocolo específico para a investigação de suplementação em idosos. Agora, todos os meus pacientes acima de 60 anos recebem um questionário detalhado sobre quais suplementos tomam, incluindo nome comercial e dosagem. Há quanto tempo tomam, quem recomendou. Se notaram mudanças positivas ou negativas após começar, se tomam múltiplos suplementos simultaneamente. Se sabem para que serve cada um, que tomam, os resultados foram reveladores. Muitos pacientes nem sabiam direito o que estavam tomando. É uma vitamina boa para o coração ou serve para dar energia? Eram respostas comuns. Poucos sabiam as dosagens exatas ou tinham noção se as doses eram adequadas para sua idade. Também descobri algo preocupante. Muitos idosos desenvolvem uma espécie de vício em suplementos. Começam com um, depois acrescentam outro e outro, numa busca constante pela fórmula perfeita da saúde. Alguns dos meus pacientes tomavam mais de 10 suplementos diferentes simultaneamente. Dona Conceição, 75 anos, chegou ao consultório com uma sacola cheia de potes de vitaminas. Doutora, me ajuda a organizar isso. Já não sei mais o que é para quê. Eram 15 suplementos diferentes. Vitamina 1, complexo B, vitamina D, cálcio, magnésio, zinco, selênio, coenzima Q10, ômega 3, colágeno e outros. Ela gastava mais de R$ 1.200 por mês e tinha mais efeitos colaterais que benefícios. Como a senhora consegue tomar tudo isso? Perguntei. É difícil. Ela admitiu. Tomo uns de manhã, outros à tarde, outros à noite. Às vezes esqueço. Às vezes tomo em dobro. E não sei se está fazendo bem ou mal. Trabalhamos juntas para reduzir drasticamente essa lista, mantendo apenas o que era realmente necessário, baseado em exames específicos. Em 3 meses, ela havia economizado mais de R$ 3.000 e se sentia muito melhor. Esses casos me convenceram de que precisamos urgentemente educar a população idosa
sobre os riscos da suplementação inadequada. Não se trata de demonizar vitaminas, mas de usá-las de forma racional, segura e individualizada. Depois de acompanhar dezenas de casos como o do Joaquim, senti a necessidade de me aprofundar no que a literatura científica realmente diz sobre suplementação de vitamina e em idosos. O que descobri foi ainda mais alarmante do que minha experiência clínica sugeria. O estudo mais impactante foi publicado no New England Journal of Medicine em 2005, analisando mais de 136 mil participantes ao longo de vários anos. Os resultados foram categóricos. Doses de vitamina e acima de 400 UI por dia aumentavam o risco de morte por qualquer causa em 4% a 10%, especialmente em pessoas acima de 65 anos. Mas havia algo ainda mais específico sobre nosso tema. Uma pesquisa da Mayo Clinic, publicada em 2019, acompanhou especificamente idosos que desenvolveram fraqueza muscular inexplicada. De 847 casos investigados, 312, 37% estavam relacionados ao uso excessivo de suplementos, sendo a vitamina e o principal culpado. O Dr. Michael Davidson, um dos autores do estudo, explicou o mecanismo. A vitamina I em excesso interfere na função mitocondrial das células musculares. É como se o combustível das células ficasse sujo, fazendo com que os músculos percam força progressivamente. Outro estudo que me impressionou foi conduzido pela Universidade Johns Hopkins, com 3.000 idosos, ao longo de 8 anos. Eles descobriram que aqueles que tomavam vitamina I em doses altas tinham 23% mais internações hospitalares, 31% mais quedas com fraturas, 18% mais episódios de confusão mental, 15% mais problemas cardíacos, paradoxalmente, já que muitos tomavam para proteger o coração. Mas talvez o dado mais chocante veio de uma meta-análise de 2020, que compilou dados de 47 estudos diferentes, totalizando mais de 400 mil participantes. A conclusão foi devastadora. Não. Há evidência científica sólida de que a suplementação de vitamina I em doses farmacológicas traga benefícios para idosos saudáveis. Pelo contrário, há evidências consistentes de riscos aumentados. A doutora Elizabeth Miller, geriatra da Universidade Harvard, e uma das autoras da meta-análise, foi ainda mais direta. Estamos vendo uma geração de idosos sendo prejudicada por suplementos que eles acreditam estar os protegendo. É uma tragédia de saúde pública. Mas por que isso acontece especificamente após os 60 anos? A resposta está nas mudanças fisiológicas do envelhecimento. Primeiro, a capacidade de absorção intestinal muda drasticamente. O intestino de um idoso absorve vitaminas lipossolúveis de forma diferente, muitas vezes absorvendo mais do que deveria, especialmente quando a vitamina vem em forma concentrada. Segundo, o fígado envelhece junto com o resto do corpo. As enzimas responsáveis por metabolizar vitaminas diminuem em quantidade e eficiência. Uma dose que seria processada normalmente aos 40 anos pode se acumular perigosamente aos 70. Terceiro, a função renal decline naturalmente. Os rins, que deveriam eliminar excessos, retêm mais substâncias do que deveriam. É como se o sistema de filtragem do corpo ficasse entupido. Um estudo brasileiro, conduzido pela USP em parceria com a Unifesp, revelou dados específicos sobre nossa população. Analisaram 2.500 idosos brasileiros e descobriram que 52% tomavam algum suplemento vitamínico, 41% obtiveram a recomendação em farmácias ou lojas, 67% não sabiam se a dose era adequada para sua idade, 84% nunca fizeram exames para verificar se precisavam de suplementação, 39% desenvolveram algum sintoma que poderia estar relacionado ao excesso de vitaminas. O mais preocupante, quando os pesquisadores testaram os níveis sanguíneos de vitamina, e nesses idosos, 73% dos que tomavam suplementos tinham níveis acima do normal e 31% tinham níveis considerados tóxicos. Dr. Roberto Silva, um dos coordenadores da pesquisa, me contou: Ana,
encontramos idosos com níveis de vitamina I 5 vezes acima do normal. É como se estivessem tomando uma dose tóxica todos os dias, achando que estavam se cuidando, mas há ainda outro aspecto que poucos conhecem: a questão da qualidade dos suplementos. Um estudo de 2021, realizado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, INCQS, analisou 60 marcas diferentes de vitamina I vendidas no Brasil. Os resultados foram chocantes. 32% continham doses diferentes do que estava no rótulo. Alguns com até 50% a mais. 18% continham contaminantes ou impurezas. 45% tinham baixa biodisponibilidade, não eram absorvidos adequadamente. 23% continham outras substâncias não declaradas no rótulo. Isso significa que muitos idosos não sabem nem exatamente o que estão tomando. Podem achar que estão tomando 400 miligramas, mas na verdade estar ingerindo 600 miligramas ou mais. A doutora Mariana Santos, farmacologista do INCQS, explicou: o mercado de suplementos é menos regulado que o de medicamentos. Muitas empresas colocam doses altas para criar a impressão de que o produto é mais potente, sem considerar os riscos para populações vulneráveis como os idosos. Existe também o problema das interações. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que vitamina I em excesso pode potencializar os efeitos de medicamentos anticoagulantes, aumentar o risco de sangramentos em quem toma anti-inflamatórios e diminuir a eficácia de alguns medicamentos para pressão alta. É como se a vitamina I fosse um elemento desregulador do organismo quando está em excesso, explicou o Dr. Paulo Henrique, cardiogeriatra e um dos autores do estudo. Em vez de proteger, ela desestabiliza sistemas que já estão naturalmente mais frágeis na terceira idade. Mas não são só estudos brasileiros. Dados da American Geriatrics Society publicados em 2022 mostraram que internações de idosos por intoxicação vitamínica aumentaram 340% nos últimos 10 anos nos Estados Unidos. A vitamina I estava envolvida em 28% desses casos. O Dr. James Wright, presidente da sociedade, fez um alerta que me marcou profundamente. Estamos enfrentando uma epidemia silenciosa. Milhares de idosos estão desenvolvendo sintomas graves por algo que deveria fazer bem. É urgente que a classe médica e a população tomem consciência desse problema. Um aspecto que me chamou particular atenção foi um estudo longitudinal da Clínica Mayo, que acompanhou 5.000 idosos por 10 anos. Eles dividiram os participantes em grupos: os que não tomavam suplementos, os que tomavam doses baixas de vitamina I 100 mg, e os que tomavam doses altas 400 mg, ou em um mês. Os resultados foram impressionantes. Grupos sem suplementos, 12% desenvolveram fraqueza significativa ao longo dos 10 anos. Grupo doses baixas, 14% desenvolveram fraqueza diferença não significativa. Grupo doses altas, 47% desenvolveram fraqueza muscular significativa, ou seja, tomar doses altas de vitamina I quadruplicava o risco de desenvolver fraqueza muscular em comparação a não tomar nada. Mas o dado mais impactante veio quando analisaram a qualidade de vida. Idosos que tomavam doses altas de vitamina I tinham 3 vezes mais chances de precisar de ajuda para atividades básicas como tomar banho e se vestir, 4 vezes mais chances de ter quedas com lesões, 2,5 vezes mais chances de desenvolver dependência, para caminhar, 60% mais chances de precisar de cuidadores. É exatamente o oposto do que essas pessoas buscavam, comentou a doutora Sarah Johnson, geriatra e autora principal do estudo. Elas queriam manter a independência e acabaram perdendo-a mais rapidamente. Talvez o estudo mais relevante para nossa realidade tenha sido conduzido pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eles analisaram especificamente o perfil dos idosos brasileiros que tomam vitamina I, e os resultados obtidos descobriram que o idoso brasileiro típico que toma vitamina I é mulher. 68% dos casos tem entre 65 e 75 anos, classe média 68%, gastam entre R$ 200 e R$ 800 por mês,
em suplementos obteve a recomendação de conhecidos 45%, ou internet. 32% acredita que, quanto mais, melhor. 78% nunca fez exames para verificar a necessidade, 84%. E os resultados após 2 anos de uso, 41%. Desenvolveram pelo menos um sintoma compatível com excesso de vitamina, e 23% tiveram que procurar atendimento médico por problemas, que podem estar relacionados. 67% atribuíram os sintomas ao envelhecimento natural. Apenas 8% suspeitaram que poderia ser o suplemento. Dr. Carlos Ribeiro, coordenador da pesquisa, fez uma observação que me gelou o sangue. Estimamos que no Brasil, entre 800 mil e 1,2 milhão de idosos estejam tomando vitamina I, doces, potencialmente tóxica. A maioria não sabe do risco que está correndo. Esses dados científicos confirmaram exatamente o que eu estava vendo no consultório. Não eram casos isolados, era um padrão, uma tendência, um problema de saúde pública que precisa ser urgentemente endereçado. A ciência é clara para a imensa maioria dos idosos. A suplementação de vitamina I em doses altas não só não traz benefícios, como causa prejuízos significativos à saúde e qualidade de vida. Depois de tudo que aprendemos com o caso do Joaquim e com os estudos científicos, chegou o momento mais importante: como você pode se proteger ou proteger quem ama dos riscos da suplementação inadequada de vitamina I. Vou dar orientações práticas baseadas na minha experiência clínica e nas evidências científicas mais atuais. Primeiro passo: faça uma auditoria dos seus suplementos. Se você tem mais de 60 anos e toma qualquer suplemento, o primeiro passo é fazer uma auditoria completa. Pegue todos os potes, frascos e embalagens que você tem em casa e faça uma lista com nome do produto, dosagem de cada vitamina, especialmente vitamina, e há quanto tempo você toma quem recomendou. Por que você começou a tomar? Joaquim ficou chocado quando fizemos esse exercício. Ele descobriu que, além da vitamina I, o complexo vitamínico que tomava às vezes também continha 200 mg de vitamina I, ou seja, nos dias que tomava os dois ingira 600 mg, minus 40 vezes mais que o necessário. Segundo passo: reconheça os sinais de alerta se você apresenta qualquer um desses sintomas e toma suplementos. Procure ajuda médica imediatamente. Fraqueza progressiva nas pernas, câimbras noturnas frequentes, mais de 2 vezes por semana, tonturas ao levantar, perda de equilíbrio, ou you matter the care, formigamento nas mãos ou pés, hematomas que aparecem com facilidade, sangramento nasal frequente, cansaço excessivo mesmo depois de descansar, problemas de memória ou concentração que pioraram recentemente. Dona Rosa, uma das minhas pacientes, me diz: doutora, eu achava que tudo isso era da idade. Nunca imaginei que aquelas vitaminas que eu tomava para me manter jovem estavam me deixando mais velha. Terceiro passo: converse com seu médico. Não suspenda suplementos por conta própria, especialmente se você toma há muito tempo. O ideal é conversar com um médico que entenda de geriatria ou que tenha experiência com idosos. Leve para consulta lista completa de todos os suplementos, lista de sintomas que você tem notado, exames de sangue recentes. Se tiver lista dos medicamentos que você toma, seu médico poderá solicitar exames específicos para medir os níveis de vitaminas no seu sangue e avaliar se há sinais de toxicidade. Quarto passo: entenda as doses seguras. A dose diária recomendada de vitamina I para adultos é de 15 mg, 22,4 UI. Para idosos, muitos especialistas recomendam não passar de 100 mg, 150 UI por dia, e apenas quando há indicação específica. Se o seu suplemento contém mais que isso, converse com seu médico sobre reduzir ou suspender. Quinto passo: PR, IU e Z e fontes naturais antes de tomar qualquer suplemento. Tente obter vitamina e através dos alimentos. Azeite de oliva extra virgem. 1 colher de sopa é igual a 2 mg castanhas e nozes, tiga por gram, tudo mg sementes, do
Girassol. 30 grams equals 10 milligrams. Cozido, 1 xícara, é igual a 4 miligramas. Abacate, 1 unidade média, é igual a 4 miligramas. Brócolis cásido, 1 xícara, é igual a 2 miligramas. Joaquim adotou essa estratégia e descobriu que conseguia obter vitamina E suficiente apenas através da alimentação. Além de mais seguro, é mais gostoso, ele brincou. Sexto passo: cuidado com as fontes de informação. Desconfie de recomendações de vizinhos ou amigos. Se funciona para mim, funciona para você. Sites que prometem curas milagrosas ou juventude eterna. Vendedores em lojas de suplementos. Eles ganham comissão, não são profissionais de saúde influenciadores sem formação médica. Programas de TV que generalizam recomendações. Confie em seu médico de confiança. Nutricionistas com experiência em geriatria. Sites oficiais como o do Ministério da Saúde, publicações científicas renomadas, sociedades médicas reconhecidas. Sétimo passo: monitore sua evolução. Se você decidir continuar tomando algum suplemento, sempre com orientação médica. Mantenha um diário simples. Como você se sente a cada dia? Sintomas novos que aparecem, mudanças na força, equilíbrio ou memória, efeitos colaterais. Dona Lúcia manteve esse diário durante a recuperação do Joaquim e foi fundamental para acompanhar o progresso. Oitavo passo: eduque sua família, converse com filhos, netos, cônjuges sobre o que aprendeu. Muitas vezes são os familiares que incentivam ou compram suplementos para os idosos, sem conhecer os riscos. Crie uma rede de segurança familiar, onde todos sabem quais medicamentos e suplementos você toma, e todos ficam atentos a mudanças no seu comportamento ou saúde. Nono passo: economize dinheiro. Muitos dos meus pacientes gastavam entre R$ 300 e R$ 1.200 por mês em suplementos desnecessários. Ao suspender ou reduzir a suplementação inadequada, eles não só melhoraram a saúde, como economizaram milhares de reais por ano. Use esse dinheiro para consultas médicas preventivas, exames de rotina, alimentação de qualidade, atividades físicas orientadas, momentos de lazer e bem-estar. Décimo passo: tenha paciência com a recuperação. Se você descobrir que está tomando vitamina E em excesso e precisar suspender, lembre-se de que a recuperação é gradual, como vimos no caso do Joaquim. Primeiras melhoras 2-4 semanas, melhora significativa 2-3 meses. Recuperação completa 3-6 meses. Não espere milagres imediatos, mas mantenha a esperança. O corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar quando removemos o que está prejudicando. Dona Conceição, que tomava 15 suplementos diferentes, me disse após 6 meses: doutora, nunca imaginei que me sentir bem fosse tão simples. Parei de tomar um monte de coisa e me sinto melhor que há anos. Lembre-se, o objetivo não é ter medo de todos os suplementos, mas usar a inteligência para tomar decisões informadas sobre sua saúde. Sua vida e sua independência são preciosas demais para serem colocadas em risco por informações inadequadas ou produtos desnecessários. 6 meses depois da primeira consulta com Joaquim e Dona Lúcia, recebo uma ligação que me emociona até hoje. Doutora Ana, o Joaquim queria contar uma novidade. Ontem caminhei 3 quilômetros no parque, sem parar, sem cansar. Faz mais de 2 anos que não conseguia fazer isso. Do outro lado da linha, ouço Dona Lúcia completando: e não é só isso, doutora. Ele voltou a ajudar o vizinho com pequenos reparos. Subiu no telhado para limpar a calha. Menos claro que eu fiquei nervosa. E ontem à noite, dançamos na sala, ouvindo música antiga. Fazia muito tempo que não fazíamos isso. Essa ligação resume tudo o que aprendi nesses anos tratando casos de suplementação inadequada em idosos. Não se trata apenas de suspender uma vitamina ou ajustar uma dose. Trata-se de devolver às pessoas sua dignidade, sua independência, sua alegria de viver. Joaquim não só recuperou sua força física, ele recuperou sua identidade como homem ativo, marido participativo, vizinho prestativo, recuperou sua autoestima e sua esperança no futuro. Mas a história
não termina aí. Joaquim se tornou um multiplicador de informação em sua comunidade. Já conversou com mais de 20 vizinhos sobre suplementação segura. Levou 8 pessoas para consultas médicas. E até criou um grupo de WhatsApp chamado Envelhecer com Saúde, onde compartilha informações confiáveis sobre saúde. Na terceira, doutora, ele me disse na última consulta, se eu posso evitar que outras pessoas passem pelo que passei, então tudo valeu a pena. Essa transformação de Joaquim de paciente em educador de saúde me fez refletir sobre o poder da informação. Uma pessoa bem informada não só se protege, mas protege toda a sua rede de relacionamentos. Durante esses anos, acompanhei dezenas de casos similares. Cada um me ensinou algo novo sobre os riscos silenciosos que rondam nossa terceira idade, mas também sobre a incrível capacidade de recuperação do organismo humano, quando tratado adequadamente. Aprendi que o problema não são as vitaminas em si, mas a cultura do mais é sempre melhor que domina o mercado de suplementos. Aprendi que muitos sintomas atribuídos ao envelhecimento natural são, na verdade, efeitos colaterais de substâncias que deveriam estar fazendo bem. Mas, principalmente, aprendi que nunca é tarde para recuperar a saúde, desde que tenhamos as informações corretas e a orientação adequada. Se você chegou até aqui neste vídeo, já deu o primeiro passo, se informar. Agora precisa dar o segundo, agir. O que quero que você lembre desta história? Primeiro, se você tem mais de 60 anos e toma vitamina e em doses superiores a 100 mg por dia, procure orientação médica imediatamente. Não espere desenvolver sintomas. Segundo, fraqueza nas pernas, cãibras noturnas, tonturas e perda de equilíbrio não são normais do envelhecimento, se aparecerem subitamente ou piorarem rapidamente. Terceiro, natural não significa seguro. Dose recomendada para adultos não é igual à dose segura para idosos. Quarto, a recuperação é possível, mas requer paciência, acompanhamento médico e, principalmente, a suspensão do que está causando o problema. Quinto, sua experiência pode salvar outras vidas. Compartilhe informação de qualidade com Quemvoca. Minha mensagem final para você. Aos 60, 70, 80 anos ou mais, você merece viver com dignidade, independência e alegria. Merece subir escadas sem medo, caminhar sem ajuda, dormir sem cãibras, acordar com energia para aproveitar cada dia. Não aceite que sintomas debilitantes sejam normais da idade, sem investigar adequadamente. Não permita que produtos vendidos como saúde roubem sua qualidade de vida. Você tem o direito de envelhecer com saúde. Tem o direito de ser ouvido pelos profissionais de saúde. Tem o direito de questionar, de buscar segundas opiniões, de exigir explicações claras sobre tudo o que afeta seu corpo. Sua vida não acabou aos 60, 70, 80 anos. Na verdade, pode estar começando um novo capítulo. Um capítulo onde você, finalmente bem informado, toma as rédeas da sua saúde e vive com a plenitude que sempre mereceu. Joaquim hoje, aos 73 anos, tem mais energia e disposição que muitas pessoas de 50, não porque descobriu uma fórmula mágica, mas porque parou de se envenenar lentamente com algo que acreditava estar fazendo bem. Se ele conseguiu, você também consegue. Lembre-se, é muito melhor prevenir que remediar. Se você ainda não desenvolveu sintomas, mas está tomando suplementos inadequados, agir agora pode evitar meses ou anos de sofrimento desnecessário. E se você já está sentindo os efeitos da suplementação excessiva, saiba que há esperança. Com orientação correta e tratamento adequado, é possível recuperar muito da funcionalidade perdida. Sua saúde não deve ser deixada ao acaso, aos conselhos de vizinhos bem-intencionados ou às promessas de vendedores. Ela merece o cuidado de profissionais qualificados, baseado em evidências científicas sólidas e adequado à sua realidade individual. O futuro da sua saúde está, literalmente, nas suas mãos. Nas suas mãos está a decisão de buscar informação, de qualidade, de questionar o que não entende, de procurar ajuda quando necessário, de não aceitar passivamente o declínio da sua qualidade de vida. Joaquim
fez essa escolha. Centenas de outros pacientes fizeram essa escolha. Agora é a sua vez. Escolha a informação em vez da ignorância. Escolha a prevenção em vez do sofrimento desnecessário. Escolha a vida plena em vez da resignação precoce. Sua terceira idade pode ser a melhor fase da sua vida, desde que você tenha as ferramentas certas para navegar por ela com segurança e sabedoria. O conhecimento que compartilhei neste vídeo pode ser a diferença entre anos de dependência e anos de independência, entre sintomas misteriosos e saúde recuperada, entre resignação e esperança. Use-o bem, compartilhe-o generosamente e lembre-se, cuidar da sua saúde é o maior presente que você pode dar a si mesmo e a todos que te amam.